Sejam todos bem-vindos para mais um encontro com o mestre Tony Vargas, um dos nossos ícones da capoeira no Brasil internacional. Ele está compondo o hall de mestres e mestras para o projeto de história oral Memórias do Mestre. Para quem não me conhece, sou Jefferson Dias, conhecido na capoeira como Contramestre Biriba, Grupo Senzala, Centro Cultural Senzala, aluno de mestre Renato Maluco, aqui em Roraima. Curta minha página oficial do Facebook, Biriba Capoeira Roraima, e ajude a compartilhar o meu perfil do Instagram para que a família capoeira aumente e tenham acesso a todos estes conhecimentos compartilhados. Por meio aguardando a entrada do mestre. Olá, mestre. Opa, tudo bem? Tudo bem com o senhor? Tudo bom, tô tentando me ajustar aqui, rapaz, com esse... Legal. Tá lindão, aqui. diferente, tá com uma energia diferente hoje. Deu certo aí o seu computador? Mandei arrumar. Eu faço pelo celular. Hoje eu estou fazendo pelo celular. Mestre, Tá bom. desde já quero agradecer novamente, né? Reforçar esse agradecimento pelo senhor ter aceitado esse convite, compor esse projeto de história oral. Está criando um cenário de visibilidade muito grande, todas essas memórias. E o interessante é que muitos pesquisadores da área de história, antropologia, sociologia e no campo da preservação do patrimônio têm acessado todos esses encontros que eu tenho feito com vários mestres e mestras, né? E como fonte de pesquisa mesmo. Essa oralidade ela é importante para a gente que é mais novo dentro da capoeira, para até mesmo dar continuidade a todos essas superações de vocês, né? Porque vocês abriram os caminhos. Então a gente tem que ter gratidão a isso. E uma outra coisa que me chama a atenção, mestre, é que num evento não tem como nós, alunos, compartilhar de memórias com tantos detalhes e riquezas, né? Porque normalmente o evento é muito corrido. Então a gente acaba aprendendo um pouco sobre a vida do mestre e aquela coisa toda. Então isso aqui é uma oportunidade de criar todo esse cenário. Já passo a palavra para o senhor, fazer seus agradecimentos iniciais, e aí eu retorno e conecto a sua memória no nosso último encontro, só para a gente continuar de onde paramos. Então, maravilha. Sem dúvida nenhuma, um prazer estar aqui também e ver que tem uma turma jovem como você, preocupado, né, de fazer a sua parte, de fazer bem a sua parte, né? A gente vive um momento da capoeira, que não é só da capoeira, que eu acho que é um momento meio do mundo todo, que todo mundo quer criar alguma coisa, quer inventar alguma coisa, tem uma ânsia, né, de criar, de inventar, de fazer alguma coisa, que às vezes complica um pouco, quer dizer, quando essa coisa não está bem embasada, né? Então estou vendo você fazendo um trabalho com metodologia, com embasamento, não é por fazer, né? É uma coisa que tem começo, tem meio, tem fim, planejado e vai chegar a... Às vezes aparece aqui alguma coisa, eu toco e... Enfim, então por isso eu quero agradecer essa iniciativa tua, coragem, porque não adianta só ter boa ideia, né? Eu mesmo sou uma pessoa que sofri muito com isso, por ter muitas ideias, muitas vezes não ter execuibilidade, né? Faltar pessoas ali para executar, para falar, ó, vamos juntos, né? A gente precisa disso, os mais velhos precisam disso. Muitas vezes eu conheço pessoas maravilhosas, mestres que têm ideias maravilhosas e muitas às vezes por grana, pela idade já, por não conhecer determinadas questões de mídia, de tudo, para poder levar isso à frente, né? Então, quando encontra com jovens que estão afim, com jovens que querem e que ajudar, que tem também porque isso também demanda, na minha opinião, um pouco de humildade, né? Você fala, poxa, eu posso agora, como jovem, não é a minha hora de querer contar a minha história, não é a minha hora, vai chegar a minha hora. Eu vou deixar esse campo pronto, ajudando quem está nesse momento, quem está nessa hora. E muitas vezes o jovem não consegue fazer isso. Ele quer pular o mais velho, que é inclusive uma característica
afro-brasileira, respeito ao saber do mais velho, né, respeito à ancestralidade, mas infelizmente muitos jovens querem pular isso. O cara quer pular, não quer saber, né, esse cara aí tá velho, tá por fora, eu vou lá, eu posso fazer, mas na verdade é um erro, porque é desse somatório todo, né, que vai acontecer a capoeira, que vai acontecer o crescimento das pessoas, né, que vai se manter a memória e tudo mais. Então, por isso tudo, eu estou feliz, muito obrigado a todos que estão também prestigiando aí, tá? Obrigado. Mestre, eu fiquei um pouco bem sensível, né? Me arrepiei com uma frase que o senhor acabou de dizer. Assim, dentro do campo do patrimônio relacionado à memória, nas referências culturais, aonde tem um mestre do saber popular, seja, por exemplo, nas religiões de matriz africana, seja na capoeira, seja no jongo, seja no samba de raiz do recôncavo do baiano, seja seja na viola caipira, viola de coxo, enfim, qualquer bem cultural. Se não houver o mestre, aquele, né, velhinho, aquele que passou, mergulhou no saber popular, nós mais jovens não tem como dar continuidade a isso. Então, vocês é a fonte oral de tudo isso, mestre. Então, algo que o senhor tocou é muito importante, porque na última memória que o senhor estava nos compartilhando, o senhor criou uma memória de ancestralidade dentro da sua formação, de personalidade enquanto capoeira. O senhor falou do mestre Raoni, né? O senhor falou da experiência com o mestre Touro, né, que era numa outra parte do subúrbio. Então, isso que o senhor acabou de dizer tem a ver com essa construção identitária do capoeirista. E realmente eu vejo também, dentro de capoeiras mais jovens, né, já querendo realmente atropelar isso. Na verdade, pelo contrário, se eu não valorizar o mais antigo, como é que eu vou ser valorizado lá na frente? Se eu não valorizar o mestre, o aluno hoje, né, será o mestre de amanhã. Então, o senhor já é a sequência disso, né? E quem vier depois do senhor vai ser a continuidade do senhor, digamos, né? De todas as pessoas que estão em volta do seu trabalho. Então, isso é importantíssimo, o senhor acabou de falar. Então, é com essa intenção que eu estou trilhando esse caminho das memórias. São mais de 70 dias e eu tive a oportunidade de conversar com mestres de diversos grupos pioneiros na região da Amazônia Legal, do Nordeste, dentro do Grupo Senzala, e tem sido uma experiência fantástica. Já nesse sentido, o senhor terminou falando da sua entrada com o mestre Touro, né? E o senhor estava construindo uma memória rica, porque, querendo ou não, o mestre Raoni teve uma baixa na vida dele, né? Ele entrou em um outro nível enquanto indivíduo, que é muito triste ver um mestre com uma referência ter uma vida sendo finalizada de tal forma, como vários outros mestres de saber popular, mestre. Então, gostaria que o senhor continuasse a partir daí, né, e trouxesse as memórias de afetos, de construção. Desculpa, eu levantei só para dar um pouquinho mais de luz aqui. Então, Roni, tá, o nome, é Roni. Você falou Raoni, Raoni é um cacique, Roni. E o que acontece, né, bicho? Até essa história do mestre de capoeira, o mestre de capoeira, ele é sempre um pouco artista, né? Ele é um captador de energias. Hoje em dia, confunde-se muito isso com o professor, o cara da aula ali tem um saber, é mais que isso o mestre, na minha opinião. É mais, né? Ele lida com a energia do coletivo, ele tem que conseguir captar aquilo ali e transformar para devolver. Então são pessoas sensíveis, que muitas vezes se acabam, assim, na vida, porque dão um tropeço, uma coisa, por sua própria sensibilidade, são pessoas que acabam, às vezes, sofrendo muito e tendo finais nem um pouco dignos, nem um pouco bacanas. Era muito interessante, ainda falando do mestre Roni, mas mais na frente, aliás, eu conto isso depois, deixa eu chegar lá no mestre Peixinho, porque isso está ligado também à generosidade do mestre Peixinho. Vamos lá. Então, infelizmente, o mestre Roni, com toda a sensibilidade também que ele tinha, além da valentia, de tudo, foi essa sensibilidade também que, de repente, contribuiu tanto para essa dificuldade final que ele acabou tendo com a vida. O mestre Touro era e é um caso à parte.
O meu encontro com o mestre Toro foi uma coisa extasiante. Quando eu vi aquele cara, falei, rapaz, onde é que surgiu esse caboclo? Pô, isso não é de verdade. Né? Estar perto do mestre Toro, ela está perto, e até hoje de uma energia muito diferente. Muito diferente. Tirando toda a folclorização que existe no mestre Toro, amarrar a camisa na cabeça, essa coisa toda, existe uma energia que emana de seu touro, que é uma energia que é só dele. Ele e o irmão, juntos, que era o mestre Dentinho, era uma combinação assim, bicho. E eu, garoto, quando eu dei de cara com aquele quadro ali, falei, meu amigo, o que é isso? Não entendi nada. Eu sabia que era capoeira, muita capoeira. E ali eu tive a oportunidade, sob a batuta desse grande mestre, né, de conhecer os caras. O mestre Rony, ele fazia um trabalho bem isolado. Por perto dele tinha alguns mestres, mas ele era meio na dele, assim, sabe? Já o mestre Toro é o contrário. Era e é o contrário. O mestre Toro é casa cheia o tempo todo, festa, cerveja gelada, churrasco. Então, nunca foi diferente. Nunca foi diferente. A casa dele de capoeira e a casa dele, casa dele. Hoje em dia é uma coisa só, né? Antigamente ele tinha a casa dele. Oi? Tem vários mestres presentes aqui, vários contramestres de vários lugares. O mestre Ramos está mandando um abraço forte para o senhor, assim como muitos aqui. Obrigado. Muito obrigado a todos por esse carinho. O mestre Toro, ele, voltando a ele, quer dizer, era isso, era alegria aí. Então ali estavam os caras. Caramba! Eu não me dou muito bem com essas tecnologias, gente. Botei um negócio aqui, o troço pulou. Desculpa, vou botar de novo aqui. Tranquilo. Acho que eu não encaixei direito. Peraí. Me desculpa. Tranquilo, mestre. Vamos nessa. É novo esse aparelho aqui que me deram, esse suporte, e eu não sei muito bem. Esse seu encontro com o mestre Toro só tinha a idade de 20 anos, na época? 19? Não, foi anterior. Não. Eu tinha, acho que 16 anos. 16 anos. Aí 16 disse que era forte, um touro mesmo. Achei interessante essa descrição. Ele né? Ainda é muito forte, mas ele era uma coisa, era um absurdo, né? Um absurdo, e toda a capoeira que jogava, esse homem fazendo um relógio, ou dando um peão de cabeça, era uma coisa fascinante, te projetava para o outro mundo. O terreiro dele, com o mestre do naipe de mestre Mentirinha, né? De mestre Zé Pedro, de mestre Paulão, né? Falando do mestre Paulão mais velho, né? Daqui do Rio, enfim, mestres de capoeira, mestre Corvo, mestre Malhado, Luiz Malhado, mestre Moraes, que estava aqui no Rio de Janeiro, né? Era uma coisa, mestre Dentinho, claro, o irmão dele ali, e muitos outros mestres, capoeiristas fantásticos, cada um de um jeito diferente, com a pegada do subúrbio carioca, uma pegada forte. Mestre, queria que o senhor explicasse um pouco na sua cosmovisão de capoeira o que é a pegada forte do subúrbio carioca, só para a gente compreender um pouco sobre essa sua memória dentro desse contexto. Então, o subúrbio, bicho, agora as coisas são um pouco diferentes, mas naquele momento, uma grande diferença é que, se a gente pudesse falar em instinto e técnica, depois eu descobri que a senzala era técnica. Ali era o instinto. Era o capoeirista chegando instintivamente. Né? O mestre Toro olhar para o chão e falar assim, rapaz, olha só, vai ter o nosso batizado aí, a troca de cordel de vocês, esse chão tá horrível. O que vocês acham? O chão tá bom? Não, o chão não estava bom. Pois então, e aí vamos ter que fazer um chão. Fazer um chão, quer dizer, como eu falei, eu vinha de uma família humilde, mas eu não tinha a mínima ideia como é que fazia um chão. Meu pai não era pedreiro, era gente de trem. Eu não tinha essa vivência, né? Uhum. Fazer um chão, vai lá, atravessa lá, ó. Você vão fazer isso, você vão fazer isso. Quer dizer, quando eu vi, eu estava tendo que atravessar com um carrinho de mão, junto com o meu parceiro, a linha do trem, e trazer ele cheio de pedra. E a gente fez o chão, todo mundo junto.
E Olha. quando chegou no dia do batizado, mais cedo, ameaçou uns pingos de chuva, e não podia chover, porque estava secando o aluno. E a gente falou, pô, mestre, olha aí, vai estragar o trabalho que a gente fez, vai chover. Ele falou, não vai não. Mas já está praticamente chovendo. Ele falou, não. Estou falando que não vai, porque não vai. Eu falei, tá bom, mestre, se não falou, está falando. Aí ele pegou um charuto desse tamanho, foi lá para fora, acendeu o charuto, parou de chover. Mentira, mestre. Os alunos foram embora, a galera veio e a gente fez o nosso batizado tranquilo no chão novo, que orgulhosamente a gente fez sob a batuta de Mestre Touro. Esse é Mestre Touro. Está em volta do mestre. Esse é Mestre Touro, não tem explicação. Ah, mas por quê? Como é que foi? Sei lá, foi assim que aconteceu. Eu estava lá, outros estavam também, e estão vivos aí para confirmar. Né? Foi assim, Taguinho aí, se estiver me ouvindo aí, ele sabe que eu estou falando a verdade. E outros lá, né, Biquinho. Sabe que era assim, Mestre Touro era assim, não dava muita explicação não, velho. A coisa ia acontecendo e você ia aprendendo ali, cantando. Então, essa vibe do subúrbio era essa. Cheio de misticismo, você via aqueles caras grandes, aqueles mestres chegando, né, com uma outra levada, uma malandragem, um viver a capoeira no seu dia a dia. Não era muito mais do que uma atividade, se confundia com a própria vida deles. Né? Então, essa era a vibe do subúrbio, essa era a levada do subúrbio que me encantou, que, diferente da Zona Norte de Seu Oni, essa levada me encantou e, enfim, eu fiquei ali aprendendo. Ali eu peguei meu cordel azul, que já era considerado um cordel mais alto, porque logo depois viria um cordel de contramestre. E, na sequência, o primeiro cordel de mestre, que era o verde e branco. Né? Então, eu estava me fazendo ali, né, um capoeirista, né, começando a querer entender um pouquinho, né, 16 para 17 anos. Só que chegou a hora da universidade. E como eu disse a vocês, né, que estão aí assistindo, eu, numa família muito humilde, estudei o tempo todo em escolas públicas. E tinha algumas dificuldades. E aí falei, pô, como é que vai ser isso, né? A única possibilidade que eu tinha era só aquela mesmo, era passar por uma universidade pública e acabou. Isso já ia ser difícil para estudar. O senhor, nessa de 16 a 17 anos, o senhor estava concluindo o seu ensino médio, digamos assim? Então, com 17 anos, estava na hora de eu fazer meu vestibular. Né? Então eu entrei para a faculdade com 17 anos e fiz 18. Então foi um ano complicado, porque eu tive que estudar muito, eu queria manter a capoeira, mas eu ia lá no Mestre Touro. Também a capoeira não era todo dia, sabe? Tinha fim de semana, né? Ainda era assim, não era aquela coisa todo dia. E aí eu ia, né, quando eu podia, mas eu tinha que estudar muito, sabe? Muito mesmo. Eu tinha um monte de matéria que eu não tinha nem feito na minha vida, eu tinha feito só um ano. Então eu sabia que eu ia tipo os melhores. Né? A sua mãe, em algum momento antes do vestibular, ela chegou para o senhor e teve aquela conversa de ouvido que normalmente a mãe ou o pai tem no filho? Olha, você vê como é que é a nossa vida, você tem que estudar, tem que ser alguém na vida, tem que formar. Tinha essa idealização dentro da família? Assim? Um pouco complicado. Eu fui o primeiro que fiz faculdade, né? Ali. Então, a minha madrinha, que era a minha mãe madrinha, que eu falei tanto dela, nesse momento, a minha mãe costurava para fora. E também era uma pessoa de muito contato com as pessoas, de ajudar muito os vizinhos, de estar sempre ajudando o problema de cada um, fazia roupa e não cobrava, enfim, era uma pessoa muito generosa. Por conta disso, a casa vivia cheia. E era uma casa pequena. Ali, morávamos no Engenho de Dentro, e eu também tive a sorte de encontrar uma rapaziada bacana de capoeira lá, né? Nuvem Negra, que era um negão gigante, Marcos Kabuki. Ele era aluno do mestre Zé Maria, do grande mestre Zé Maria, que era uma grande referência já na capoeira, mas ele era da Zona Norte. Eu já tinha ouvido falar nele porque quando eu comecei com o mestre Roni, o mestre Zé Maria dava aula por ali por perto. Grande tocador de berimbau, fazia show, uma percepção muito boa da cultura como um todo,
malandro, bacana, elegante, um jogo bonito, cara pequenininho, cantava bem, tocava bem. Mestre Zé, pô, fez grandes capoeiristas, poxa vida. Né? Ele tem aí o mestre Rui, está vivo, graças a Deus. O mestre Canela, que eu tive a honra de encontrar há pouco tempo, está há anos na Itália. Enfim, o grande mestre Zé, infelizmente já nos deixou. Mas estou falando isso porque essa rapaziada foi muito importante o encontro, porque a gente treinava na grama muito. E foi junto com eles que eu acabei chegando lá no Mestre Todo. Eles não ficaram, eu fiquei. Com o Mestre Todo. Fisgado pela capoeira de verdade. Eles não eram alunos do Mestre Rony também, entendeu? Não eram. Eles iam lá comigo, mas não eram. Eu é que era, e aí eu estava precisando realmente de um mestre. Então eu fiquei com o Mestre Todo. Então foi essa história foi difícil um pouco para mim, porque era faculdade. E mal sabia eu que vinham dificuldades maiores ainda, quer dizer. Mas eu estudei, fiz pouca capoeira, estudei muito. E a primeira coisa era escolher, como não tinha muita gente para me orientar, né? Fazer, quer dizer, se hoje em dia um filho meu pergunta, pô, eu gosto de criança, eu gosto de capoeira, né? Pô, e a capoeira é outra capoeira. Você pode ser capoeira e estudar antropologia, tem tudo a ver. Tem tudo a ver com psicologia, tudo a ver com educação física, tudo a ver com pedagogia. Na época, na minha cabeça, ficou assim, eu falei, pô, acho que educação física, né? Porque, tudo bem. Eu não estou afim de ser dinheiro, eu não estou afim de ser médico, eu não gosto de matemática. Ser médico eu não gosto de negócio de sangue, essas coisas eu não gosto. Eu quero trabalhar com criança, estava na minha cabeça assim, quero dar aula para criança. Não sei de onde é que eu tirei isso também. Pois é, isso que eu ia perguntar. Por que criança, né? Eu sempre fui apaixonado por criança, cara. Desde criança, eu pequenininho, minha mãe fala que eu parava as crianças menores para fazer carinho poxa, eu fazia uma graça. Todo mundo falou, como é que pode, né? Ele é uma criança e tem tanto carinho e cuidado com as crianças. Gostava de criança, não sei explicar. E aí eu estudei e fiz, e educação física estava muito concorrido nessa época, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Foi por onde eu passei. Passei em 13º lugar, foi minha primeira opção. Eu não entendi nada, eu ficava assim... Fico imaginando a felicidade da sua madrinha, da sua mãe. Foi. Eu fiquei também assim, muito extasiado, né? Eu falei, caraca, eu passei por esse bagulho. Caramba, deu certo, né? Ei, mestre, é um choque de realidade isso, né? Porque, assim, vida difícil, né, dentro dessa construção, e aí daqui a pouco está numa universidade, mas que normalmente era visto coisas de pessoas que tinham dinheiro naquela época, década de 70, 80, né? Complicado, foi complicado, mas foi feliz, fiquei feliz. E ali se desacortina um outro mundo, né? O mundo da universidade é um outro mundo, né? Eu estava ali, como a gente brinca, que nem pinto no lixo, né? Caraca, meu irmão, cheguei aqui, né? E o mais difícil eu tinha feito, que era chegar. Eu tinha que manter ali, né? E... Enfim. Como é que foi comunicar isso para sua família? Dar o recado? Eu lembro que meu pai, ele ficou muito orgulhoso. E eu fui tomando uma cerveja e eu bebia como qualquer jovem, assim, uma cerveja escondida numa festa, né? Mas jamais perto de meu pai nem nada. E aí eu tava tomando cerveja, e também não bebia muito no bar, assim, né? Eu tinha 17 anos. Mas eu cheguei no bar esse dia e falei, pô, como eu falei assim, pô, quero uma cerveja aí e tal. E aí o meu pai estava saindo para trabalhar e aí entrou assim, caraca, teu pai. Eu falei, caramba, ele tomando uma cerveja, né, moleque? Mas hoje dá. E tomou um gole também. E foi feliz porque eu tinha passado. Então foi muita alegria. Uma realização muito grande, né? E... O seu primeiro dia na aula, assim, seu primeiro contato com a universidade, o que passava na sua cabeça antes de ter a primeira aula?
Pois são emoções assim muito grandes, né? Porque desde o uniforme, tudo era tinha uniforme. Aí eu falo, pô, cara, eu tô aqui, né? Eu não sabia o que, que eu ia encontrar, não tinha a mínima ideia do que era um curso de educação física, não era muito voltado para o esporte, eu não era. A minha parada era capoeira, eu gostava de fazer capoeira. Tinha jogado vôlei na praia, como eu falei, eu fui criado. Quando eu fiz estava estudando vestibular, por conta da minha mãe ter essa casa muito cheia, eu voltei a morar com a minha mãe madrinha, em Copacabana, para estudar, para ter uma tranquilidade para estudar. E depois fiquei para sempre lá com ela. Que Tá? E maravilha. depois ela comigo. E aí. Você não teve filhos, né, mestre? Pelo que eu... Oi? Ela não teve filhos, né? Não, não. Eu era o filho. Né? O senhor era Era o eu. filho dela. Então, começou a universidade, capoeira, né? Eu queria saber de capoeira, né? Comecei a entrar em contato com aquelas matérias todas. Na verdade, eu não gostava muito de nada, velho. Não gostava de correr, não gostava muito de nadar. Gostava de ir à praia pegar onda, mas não gostava muito de ficar nadando ali na piscina. Achava meio chato. Sabia nadar, mas achava meio chato. E os jogos também sempre foi horrível. Todo quanto foi jogo com bola. Aí me encontrei um pouquinho ali na ginástica olímpica e na dança. Que num primeiro momento foi horrível, porque, pô, dança era obrigatório. Né? O preconceito era tão grande que nem chamava de dança. Chamavam de rítmica 1. Né? Era o nome que tinha. O nome era Ritmo. Rítmica 1, que era o nome. Rítmica 1. Nome da Mas disciplina. na verdade era uma aula que era uma introdução à dança. Né? Que a gente era obrigado a fazer. Todo mundo detestava, né? Os homens, né? Detestavam. Tinha uma malha que tinha que usar, uma coisa horrível. Caramba, acho que esse troço está dando muito certo, não, tá voando. Como é que eu vou fazer para ele não voar, rapaz? Se voa. Eu vou tentar encostar aqui. O senhor quer Oi? organizar e eu coloco o senhor de novo na live? Dou 20 segundos Não, o normal? problema. Não, sabe o que é o problema? É que ele tá, o celular está sem capa, agora que eu me liguei. E é por isso que ele está escapando. Ei, mestre. Deixa eu ver se eu botando a capa nele, ele segura. Você pode esperar só um segundo? Sim, com certeza. Vai lá, Rapidinho. Desculpa, senão vai acontecer isso toda hora. Vamos junto, vamos junto. Por isso que é ao vivo, mestre, tem dessas coisas. Bom, quero agradecer, né, toda a família capoeira que está presente, o mestre Rosa Baraúna, né, Kelly, André Biriba, Maicon, contramestre Ferro. O mestre Rosa mandou um abraço para o senhor, mestre. Eu botei a capa nele. Contramestre trançado. É, por isso que é ao vivo. Bom, já peço aí para quem quer conhecer um pouco mais do trabalho que desenvolvo dentro do campo das políticas culturais e direitos culturais, voltados para a capoeira, siga-me na página do Facebook, minha página oficial Biriba Capoeira Roraima, e ajude a compartilhar este perfil do Instagram, Biriba Capoeira RR, para que a família capoeira aumente e tenham acesso a todos esses conhecimentos que estão sendo compartilhados. Live de hoje com o mestre Tony Vargas.
Bom, a ideia principal do projeto Memórias do Mestre é trazer essas memórias mais afetuosas que ajudaram a construir a personalidade do mestre. Sei que muitos da capoeira, da família que entra nas lives que tenho feito, né, nesses 4 projetos de história oral, às vezes querem fazer perguntas diretamente relacionadas à capoeira sobre determinados assuntos. Não é a intenção aqui deste projeto. O projeto é realmente resgatar a memória dos mestres para que a gente saiba um pouco, né, sobre as suas individualidades, sua personalidade e, consequentemente, a gente vai conhecer muito a forma como eles enxergam a capoeira, que é com base em toda a sua vivência enquanto ser humano, que é formado o capoeirista, né? Não apenas com a ferramenta capoeira. Aguardando a entrada do mestre novamente, já fiz o convite. Ajude a compartilhar no direct de vocês, para que outras pessoas tenham acesso a este encontro. Vou chamar o mestre aqui. Fazer a transmissão ao vivo. Aceita, mestre Tony? Por favor. Já enviei o convite novamente. Isso. Ótimo. Pronto, mestre. Estabilizado? Me desculpem, tá? Por isso que é ao vivo. Não está legal. Geralmente eu uso outro. O meu filho viajou, fiquei meio perdido aqui com esse... O meu celular não é bom, não. E... Bom, onde é que a gente estava? Estava falando da faculdade, né? Isso. O senhor estava falando da... Eu fiz a pergunta como é que foi a primeira aula e o que passava na sua cabeça. Pois é. Então, estava te contando um pouco assim, não me lembro. Minha memória é um pouco ruim, né? Mas, assim, que eu lembro é da emoção, de estar ali, de sentir que eu tinha vencido, né? O senhor estava falando da disciplina de rítmica 1... Pois é. Foi isso que mudou para mim a perspectiva da universidade. Acabou sendo a dança mesmo. Por incrível que pareça, logo eu fiz uma parceria grande com um amigo de turma, o Borracha, Roberto Borracha, e a gente fez uma grande parceria de capoeira. Ele era um capoeirista bamba, ele tinha sido campeão carioca também de ginástica, era um cara, aquele cara que é bom em tudo, entendeu? O cara era bom em tudo que ele fazia ele era bom. E ainda é, o cara maravilhoso, uma pessoa maravilhosa. E, pô, fizemos uma parceria de capoeira assim rica, viu, velho? Pô, a gente tinha uma harmonia, velho, na capoeira. Fomos trabalhar em shows juntos, né? Ganhar um dinheirinho, que é para poder segurar a onda, um trabalho completamente diferente. E isso tudo aconteceu meio que junto, e meio que junto com isso eu precisava trabalhar, né? Tanto no show, fazia lá minhas matérias direitinho, e logo acho que no segundo período, no primeiro, sei lá, comecei a trabalhar. E esse começar a trabalhar significou trabalhar em show e também tentar pegar uma que chamava de monitoria. Todos os alunos de outras faculdades tinham que fazer educação física, obrigatoriamente. 2 períodos. Um período era sempre corrida ou natação, que era a primeira coisa. E no segundo período podiam escolher uma atividade. E eu fui ser monitor de capoeira, né? Me deram essa monitoria, que foi uma bênção. Ali eu tive aluno pra caramba, era mó barato. Pô, eu muito novo ainda para ensinar, mas amarradão de viver aquela experiência. Pô, muito legal, muito legal. Meninos, todos jovens. Uma turma. O senhor já formou uma turma. Ali tinha uma turma e Borracha muito empolgada. A gente, quando jogava na faculdade, em qualquer coisa, a gente arrebentava. Inclusive, teve uma coisa muito interessante, porque a gente não conhecia a senzala, nem eu nem ele. Ele vinha da Zona Norte, eu estava vindo do Mestre Touro, do subúrbio, né? Eu conhecia o mestre dele também, da Zona Norte. Hoje em dia está na Bahia. Mestre Edvaldo Baiano, um grande mestre capoeira, profundo conhecedor da cultura popular, um excelente mestre, uma capoeira fina, boa,
objetiva e, ao mesmo tempo, um cara que conhecia muito, sabia, porra, tabaque, cantando. Fantástico. O mestre Edivaldo Baiano está entre nós, graças a Deus, né? Está na Bahia. O filho dele é um grande capoeirista também, mestre, enfim. É uma história muito bonita aí, mestre Edivaldo. E saudar ele aí nesse momento. E saúdo ele também. A gente, eu e Borracha, fomos trabalhar no show, fizemos isso, eu fiquei ali dando a monitoria. Num segundo momento de monitoria, eu conheci um outro mestre, estava dando, um mestre, não era mestre, estava dando monitoria, que era o mestre Mosquito, da Senzala. Aqui tinha uns campeonatos, campeonato interno, campeonato universitário, eu participei de um ou outro, mas nunca foi minha praia, nunca me dei bem, nunca gostei daquilo, eu queria ver como é que era, mas não curti não. Mas conheci o mestre Mosquito. E o mestre Mosquito, cara, era uma figura, era outra capoeira, era outro tudo. Só que ele estava fazendo medicina, então eu peguei ele no momento que ele estava desacelerando a coisa de dar aula de capoeira, porque ele estava fazendo curso de medicina e o curso estava começando a apertar. Ele até me passou a monitoria, mas antes dele me passar, eu fiz aula com ele. E ele me disse o seguinte, falou, olha, você, rapaz, tem tudo aí para capoeira. Você é um cara, tem muito a ver com a capoeira mesmo. Você é bom, cara. Você tem que não pode parar. Pois era um mestre Touro, eu gostava muito, mas tá difícil para mim, que eu estou morando na Zona Sul. Ali eu faço capoeira por minha conta, mas não conheço assim ninguém. E a gente ouvia falar da Senzala, tipo os playboys da Senzala, né? Eu, apesar de ter sido criado na Zona Sul paralelamente, minha identificação de capoeira era a Zona Norte e o subúrbio naquele momento. Então, capoeira na Zona Sul com esses caboclos, eu não quero não, né, velho? É como meio que se fosse inimigo, entendeu? Não ia dar certo. Aí ele me falou, aí tem um cara que eu sei que é tua cara, velho, porque eu não vou dar aula, mas você vai adorar esse cara, que é um irmão meu, que é o mestre Peixinho. Não falava mestre Peixinho. Aliás, não falava mestre Peixinho, porque ninguém se chamava de mestre. Lá no subúrbio, sim, era mestre Touro, era mestre... Né? Agora, eles não. Ele era... Né? Eu sou, não tinha essa de mestre. Então, era Mosquito. Mosquito, rapaz, é o Peixinho, cara, você vai conhecer o Peixinho. E eu custei um pouco, assim, relutei, que tinha acontecido umas coisas meio estranhas no campeonato. A gente achou que a galera do subúrbio ia pegar a gente, juntar, sabe? A galera do subúrbio, a galera da Zona Sul ia juntar a gente. Foi uma confusão lá, mas enfim. E aí, é claro que... Mas qual campeonato? Campeonato dentro da faculdade? Campeonato universitário. Esse campeonato, ele não foi só da faculdade, ele foi do circuito universitário. E foi muito ruim para mim, assim. Foi o último, graças a Deus, que eu participei. Odiei, mas teve meio uma briga minha e tal. E eu jogava capoeira, assim, não sabia jogar capoeira para campeonato, mas, não é que eu fosse bom de briga, mas eu fui criado no subúrbio, né, velho? E quando eu ia para o posto 6, também, os meus amigos eram uma rapaziada mais... Eu era capoeirista, então era uma rapaziada mais também que brigava ali, tinha um negócio de briga de grupo e tudo. Aí eu também brigando no campeonato. Não seguiu as regras, quase fui desclassificado, enfim. Né? Foi uma confusão. Mas ali eu ia saindo com uma impressão pior ainda desse povo da Zona Sul. Né? Até que alguém veio e me deu uma palavra assim de calma. Pessoal, fica tranquilo, que isso não vai acontecer nada. Acho que ouviu o que estava falando, acho que os caras vão juntar a gente, vai ser brabo, porque era na Zona Sul o campeonato. A gente vai aqui, né? Mas tudo bem, mano. Vamos brigar, né? Aí, não era aquilo, a gente que estava achando, entendeu? Não tinha nada a ver. Mas aí esse cara que falou para mim, fica tranquilo, rapaz, isso não vai acontecer não tem nada a ver não, posso garantir. Então. Era mestre Peixinho. Era o Peixinho, mestre? Nossa! E quando eu soube que era o mestre Peixinho, e o mestre Mosquito já tinha dito para eu ir lá procurar ele, falei, vou procurar, que esse cara é legal. Aí fui lá, muito tímido, né, completamente... Nunca fui muito tímido, mas eu fiquei tímido naquela ocasião,
por conta de ser muito diferente, né? Era na Travessa Sangrense, entrar naquele lugar ali, pô, desde a primeira vez até a última que eu entrei ali, eu entrei tremendo, com a barriga bagunçando, porque aquele lugar tinha uma mágica, você pisava ali, porra, bicho, onde é que eu tô, cara? Aquele negócio de taco, cheiro estranho de chulé, com não sei o quê, uma coisa horrível. E a gente entrava assim, o coração dum-dum, né? E eu, pô, falei com ele, falei que eu não tinha muita condição de pagar, estava fazendo faculdade, pô, trabalhando para poder comprar meus livros, tudo. Não, tudo bem. Você falou diretamente com o mestre Peixinho. É. Nessa E sua ele me primeira aliviou. visita na Travessa Sangrense. Quem dava aula lá era o mestre Peixinho e o mestre Tamar, né? O mestre Peixinho, mas foi o mestre Peixinho que foi recomendado, eu fui a ele, e ele me aliviou lá do pagamento, deixou que eu ficasse lá, mas ele não dava muito papo não, sabe? Tá bom, né? E aí foi muito difícil, né? Primeiro que eu vinha com um tipo de subúrbio, né? Com todo o balanço do subúrbio, e ali eu vi uma coisa completamente diferente. Eu vi uma capoeira que eu nunca tinha visto. Para mim é como até se fosse outra coisa, né? Eu caía toda hora, parece que eu era iniciante, né? Eu já tinha 8 anos, sei lá, de capoeira ou mais. E eu falei, caraca, velho, que diabo é isso, cara? Que esse cara me derruba de tudo quanto é jeito, né? E tome arrastão e vinga. Eu não conhecia isso direito. Se rasteira, banda em pé, né? E eles me pegavam na boa, não era na briga. Eu não tinha medo de brigar, se fosse brigar, mas não era briga. Eles me derrubavam, né? E me acertavam. Eu falava, caraca, velho, como é que pode? Eu achei que eu sabia capoeira, não estou entendendo nada, né? E o mestre não falava nada. Eu lembro bem do primeiro dia de treino, o mestre mandou treinar golpe na mão. Eu botei a mão para um cara que ficou meu parceiro depois. Ele chutou, um monte de vezes, até minha mão ficou. Eu falei, caraca, os caras davam um golpe forte, né? Eu nunca tinha treinado aquilo, ficar treinando golpe na mão, pô. Eu falei, caraca, meu irmão, tá maluco, cara. Aí quando foi minha vez, eu fiz para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. O cara, tá bom, sou eu de novo. Ei, mestre, quero aproveitar esse momento de alegria aqui, que a mestra Claudinha, do Grupo Capoeira Brasil, está mandando um forte abraço, está dizendo que tem minha saudade querida do tempo. O mestre Coyote está mandando um abraço para o senhor, de Niterói. Muito obrigado. Então, foi isso, né, cara? Eu não, pô... Aí eu falei, pô, os caras não gostam de mim, né, cara? Pô, cara, era tudo meio playboy, assim, sabe? Meio surfista, né? Pô, eu, uma cara de pobre, miserável, ali no meio. Mas tinha os negão também, tinha tudo misturado. Eu fui vendo ali e o mestre falava nada. Né? Tem umas histórias minhas assim com o mestre, muito engraçado, porque ele não falava mesmo. Né? Então, mesmo? Eu sempre achei que o mestre Peixinho falava muito. Gostava. Não. Nada. O mestre, no final da vida dele, ele começou a falar bastante, trocar ideia e tudo. Mas custou muito. Cara. Todo mundo que conhece ele sabe que ele era monossilábico. Né? Falava, pô, mestre, como é que tá o treino? E quer dizer o quê? Véio? Entendeu? Pô, o martelo tá melhorando? Melhorando aí. Vai ser puta. Né? Ei, mestre, essa sua primeira visita na academia do mestre Peixinho Travessa Sangrense foi em que ano especificamente? O senhor estava no segundo ano da faculdade de Educação Física? Eu entrei em 7,6, né? Aí tinha os 2 períodos, né? Eu entrei no primeiro período de 76, 761. Aí fiz 761, 76 e segundo período. E no terceiro período foi que acontece esse 77, né? 77. Eu estava começando a entender a faculdade, né? E estava já percebendo que eu ia gostar pra caramba da coisa da dança lá. Eu e meu parceiro, que a gente se destacou. Né? E aí tinha um monte de mulher bonita, pô. As pessoas eram educadas. E depois teve um grupo de dança gaúcha, que foi muito legal. Agora você imagina a gente capoeirista, velho. Dançando dança gaúcha, de bombacha, todo piochado, como ele diz. Né? Aliás, não era nem bombacha. A gente usava o traje antigo, o xiripá. Que é um outro tipo de traje. Que é o saião, fraldão, com uma ceruna por baixo. O xiripá. E, enfim, isso tudo estava assim, pipocando assim na minha vida, quando eu chego na senzala e tomo aquele choque de realidade, né?
Falou, rapaz, tudo diferente, um treino, o malhar, e eu gostei muito, eu estava na educação, eu gostava de malhar. Eu não gostava muito de jogos, né? Vôlei, eu era ruim, né? Então eu acabava não gostando. Mas malhar, assim, pô, isso eu gostava muito. Fazer exercícios, aula de ginástica, eu adorava na faculdade. E depois, quando a gente teve a aula de halterofilismo, na época e tudo, pesos e halteres, que chamava. Aí, porra, eu adorei aquilo. Eu falei, pô, isso é legal. Então, era a parte que eu gostava, né? Ginástica olímpica, tudo isso era a minha parte. E dança. E foi engraçado, porque estava trabalhando em show também, né? Comecei a parada do show, tudo meio que junto. Nessa coisa do show, como é que era o formato do show que o senhor fazia mais o... Esse show foi o maior show que eu já vi na minha vida inteira de cultura brasileira. Esse show chamava Brazilian Follies 77. Era um hotel que está aí até com uma briga aí há muito tempo, que era o Hotel Nacional Rio. Esse Hotel Nacional Rio foi um hotel magnânimo que eles construíram ali em São Conrado, de frente para a praia, de cara para o gol. Só ia vagabundo com muita bala na agulha. E o doutor Caribé da Rocha, nunca vou me esquecer, ele era o braço de ferro do dono do hotel, que era dono de uma rede de hotéis, José Tiju. Esse cara era dono de uma rede de hotéis, inclusive desse, que era uma coisa enorme. E ele, dentre outras coisas, esse cara era um cara que falava vários idiomas, ele é o braço de ferro. Ele era apaixonado por esse show. Esse show, cara, tinham não me lembro exatamente o número, mas era mais de 100 pessoas no elenco. E tinham pessoas do naipe de Sivuca, se apresentando, né? Nora Ney e Jorge Goulart, que era uma dupla antiga de cantores afamadíssimos, né? Tinham coisas assim desse tipo, né? Tinham o balé afro, tinha o coral da Gama Filho, que era o coral mais punk naquela época do Brasil, coral da Gama Filho, inteiro em peso. Então era uma coisa assim fantástica, era um espetáculo, com começo, meio e fim, contava a história do Brasil, uma coisa muito bem feita, não era aquela coisa de mulata só aparecer, tinha também o carnaval e tudo. E tinha uma hora que a gente entrava jogando capoeira, não tinha nem berimbau. Né? Era meio que a orquestra que atacava, depois eu fui descobrir que era um samba de roda. Aqui nessa roda não tem um rapaz que me dê um vestido de fita lilás. Eu dou, morena, eu dou. A gente estava jogando a capoeira. Ali a gente fez coisas incríveis. Olha, o primeiro dia o palco era alto. No primeiro dia eu falei pro Borracha, eu vou pular do palco. Ele falou, você é meio doido, rapaz. Se você pular do palco, eu pulo atrás. Eu falei, mas eu vou pular, velho. Eu vou pular. Ele falou, pô, o palco era meio alto, não era tão alto. Então eu falei, pô, vou pular, velho. Vou pular porque tinha um espaço aqui, o público ficava recuado, que era onde no final fazia o carnaval, para chegar bem pertinho, as mulatas, os passistas, e a gente também ia lá, pegava o pessoal dos estrangeiros para dançar, no carnaval, aquela coisa. Aquele calor e eu ali falei, no meio vou pular porque isso aí vai ser a maior atração da parada, porque era muito curtinho o nosso número, né? Falei, pô, vou pular, que a capoeira tem que ter um destaque. Era meio que para criar um destaque, né, mestre? No show da eu queria que a capoeira, pô, não queria que a capoeira ficasse ali, entendeu? No meio daquele glamour todo, a capoeira era rapidinha, pô, sem birimbau, ficava puto. Aí, mas tu pulava, pô, rapaz. Aí, pô, no meio do jogo, assim, a gente tinha ensaiado pra caramba, então a gente tinha introjectado o tempo, era curto. Rapaz, eu olho ali para baixo e pulo, malandro. Eu dou um pulo do mestre touro, que eu adorava fazer. Só que quando eu pulo, eu realizo assim um segundo que eu tinha ido para cima pra caramba e não ia chegar no chão, ia chegar mais embaixo. Pô, Mirinho, é o seguinte, não chegava nunca, parecia uma eternidade. Quando eu bati no chão, ficava, eu quiquei. O chão era meio assim, eu quiquei. Borracha veio atrás com uma outra coisa, ele não fez isso, deu melhor que eu. E depois a gente subiu os dois de equipe de cabeça. Aí o público levantou. Né? Porque aquilo era fantástico. E eu fiquei mancando 15 dias. Né? Se é hoje eu morro, quebra minha perna. Mas assim, fiquei 15 dias mancando e fazendo capoeira e treinando. Foi uma coisa maravilhosa. Valeu a pena, médico. Chamou a atenção. A gente queria muito
E a gente conseguiu que, apesar da capoeira ser só uma vírgula, no meio daquele glamour, porque era muito glamour, as roupas eram lindas, sabe? As mulheres eram lindas, todo mundo era uma coisa de primeiríssimo mundo. E a gente conseguiu fazer com que aquele momentinho da capoeira fosse levado em conta, né? Era a nossa alegria. Fizemos muita coisa, salve o Borracha, meu irmão, se ele tiver aí, alguém conhece ele, acho que eu mandei um beijo para ele, que o Borracha foi um dos maiores capoeiristas que eu conheci, meu grande parceiro. E aí a gente foi seguindo, fazia a dança junto lá e fazíamos também entramos para a dança gaúcha, que nos rendia um dinheirinho, íamos por vários lugares, um grupo lindo, de amigos até hoje e tudo. E, né, Só uma pergunta, eu tinha feito uma pergunta no nossa segunda hora no primeiro encontro, quando que inicia essa coisa, essa parte da sua personalidade, que é da poesia, né? Foi justamente nisso aí, nessa faculdade, nessa aula de ritmos, que foi aflorando essa construção poética dentro da sua vida? E shows e tudo? Como eu falei, desde pequenininho eu fazia versinhos e continuei escrevendo coisas. Na faculdade eu fiz uma música, duas. Eu participei quando depois estava na ditadura. O primeiro festival que teve, da abertura, né? Eu participei com a música, então musicalmente era muito fraco, porque com violão e tudo, eu musicalmente era muito fraco, mas foi considerado, eu lembro do júri me chamar e falar assim, é uma pena que não tenha o prêmio Melhor Letra, porque se tivesse a melhor letra, você ganhava disparado. E eu me lembro também de eu cantando a música e os outros compositores cantando o meu refrão, que era "E boiadeiro, marinheiro do sertão". Uma letra pesada, contundente, né? "Adeus, ó terra querida, tão subdesenvolvida, eu vou ter que deixar você. Por favor, não me esqueça, também não se aborreça, que eu ainda volto para você. Por favor, minha caatinga, não chore, eu não levo a mal. Um dia eu serei grande, um deputado estadual, e acabo com essa seca, com chuva artificial que eu mando na capital". E por aí ia batendo pesado, né? Na política e... eu já estava por ali fazendo coisas, né? E de capoeira, também, quer dizer, eu fui encontrando no Grupo Senzala o espaço. É claro que esse encontro com a dança foi um encontro que me possibilitou desenvolver muito da minha sensibilidade artística. Inclusive porque, pulando um pouquinho, né? Enquanto isso eu estava ali maravilhado com o Grupo Senzala, com a técnica, né? Com aquelas coisas, com aquele treinamento, com a repetição. Eu falei, cara, isso é muito bom, né? E tomando couro, né? Demorou um pouco. Eu tinha que adaptar, né? Eu tinha que desmanchar uma coisa na minha cabeça que, estava totalmente feita de uma forma para uma outra forma. Muito bem. Hein, mestre? Pegando o jeito devagarinho, né? Interessante entender a sua vida, né? O senhor teve a oportunidade de vários mestres dentro da sua contextualização, né? E aí só acaba dentro de uma outra turma que não fazia parte do seu meio, e aí o senhor parece que tem um novo início, né? Um reinício de uma outra forma. Eu senti, assim, eu sofri muito nesse momento, assim, será que eu fico, será que eu não fico? Depois teve um segundo momento bem difícil, foi o mestre Toro ficando sentido, chateado, porque eu fui falar com ele que eu realmente ia ficar na senzala e ele não entendeu. Cuidado de falar com o seu mestre, mestre, eu vou mudar. Ele não entendeu, claro, eu também não entenderia, né? Ele gostava de mim, ali eu vi que ele gostava de mim, né? Ele não entendeu bem porque que eu estava fazendo aquela escolha, se eu era um corda-bamba, e sou até hoje um corda-bamba dentro do meu coração, né? Há pouco tempo eu cantei para ele, né? Um dos hinos do corda-bamba, cantei assim na roda lá na senzala, né? Sou corda-bamba, eu vim aqui para jogar, São Jorge vem me trazer, olha aí, São Jorge vai me levar. E ele balançou, né? Você não esqueceu? Não esqueci, né? Esse pulo que eu dei, que eu aprendi com ele, que uns chamavam de meia-lua solta, eles chamavam
de meia-lua solta, tinha gente chamando de martelo cruzado, e hoje eu chamo de pulo do mestre touro, em homenagem a ele, na minha escola. Quando eu falo pulo do mestre touro, né, os alunos laranja têm que saber. Não é uma coisa da senzala e tem que saber de onde veio. Veio do mestre touro, esse pulo do mestre touro a gente faz de formas diferentes, com outras nuances, mas é o pulo de seu touro. Então, esse momento foi um pouco difícil, né? Um pouco difícil. E saber se o mestre Peixinho, na verdade, gostava ou não gostava de mim, né? Se eu importava ou não importava. Custou um pouquinho, né? Então tiveram coisas também muito engraçadas. Quando o mestre falava pouco, e eu chamava de mestre. Ninguém chamava ninguém de mestre. Eu chamava todo mundo de mestre. Porque todo mundo não, né? Os que eu considerava pela escola vermelha. As suas referências já eram sim no subúrbio, nos lugares que você treinava, né? E também de tocar, e de cantar, e de querer tocar, e de querer cantar, porque, pô, isso era uma coisa que era o tempo todo. E não estava muito assim na senzala naquela época. Não estava muito rolando assim. Mas estava meio cansado, não sei, era um momento assim estranho. Estava com a perna quebrada também, uma hora. E... Mas Peixinho com a perna quebrada? Nesse início? O mestre Peixinho estava com a perna quebrada numa época, bem no início, assim, ele botava muito o disco do mestre Bimba, e botava ele para jogar lá, e eu fiquei perturbando, sabe, porque queria tocar. Pô, mestre, pode tocar, mas você sabe tocar? Eu digo, não, mestre, não é que eu sei, mas... E eu fui motivando a tocar, e eu tenho certeza que eu tive uma certa importância aí nesse movimento de fazer a roda, né, o ritual e tal. E teve uma coisa engraçada, que foi o negócio do chute lá eu sempre conto essa história, né? Não sei se eu até já contei aqui, não sei se eu contei, eu chutando o martelo. O mestre, ele falava pouco, então ele falou assim, pô, olha, esse seu martelo aí tá uma merda, hein? Pô, eu tinha muita abertura, pô, ficar dando esse martelo aí em cima, aí, pô, vai cair toda hora, pô. Martelo lá em cima, para a perna, pô, que isso? E além de eu ter muita abertura, eu também estava um pouco com a influência do negócio da dança, então lá ia aquele martelo lá no ar, né? E toma e queda. E toma e queda. Aí, pô, e não tem força, rapaz, não tem força. Mas como é que eu faço? Saco, vai bater o saco com a martelo. Aí tô lá batendo o martelo no saco, né? E o mestre esqueceu de mim, sabe? Deixou o mestre não bater, eu vou estar, né? E tô chutando, aí como cada mestre passa por lá, eu tinha dado uma meia parada assim para respirar, já ia recomeçando, e peraí, que é isso aqui, velho? Aí era sangue no saco, né? Nossa! Esse aí, eu falei, é sangue, mestre. Sangue? Mas sangue da onde, velho? Tá tirando meu pé é muito fino aqui em cima mesmo, mas vai calejar. Aí, pô, tinha, de tanto chutar, né, tinha saído a pele do peito do pé, né? Meu Deus. E tava sangrando um pouquinho, né? Voltamos. Alguém ligou para o senhor aí, né? Você está pixado, a tua imagem está pixada. Estamos de volta aí? Tem alguma coisa a ver com a conexão. Para mim está perfeito. Hein, mestre? Falta eu tô 2 minutos. todo pixado assim, ó. Vai. Fala, quadradinho. Falta 2 minutos para acabar esse primeiro jogo. E aí a gente pode continuar do saco aí agora no segundo jogo. Tá bom. Mas antes disso, termina aí esse primeiro registro com uma poesia, algo, de repente, algo novo que o senhor tenha criado, um trechinho, só para a gente deixar registrado aqui. Se eu quiser, claro. Eu vou ter que abrir o próximo, porque eu não guardo nada de cabeça. Aí eu vou pegar ali, nesse intervalo de passar para outro, eu vou pegar alguma coisa para ler aqui do meu livrinho sobre o mestre Peixinho. Mas esse registro fica aí. Quando ele prestava atenção em mim... Falta 20 segundos. Aquilo para mim era uma medalha. Era o meu prêmio maior. Eu imagino, mestre. Já vou iniciar.
Vou voltar já. Peraí. Vai fechar e vai voltar, não é isso? Pode. Isso. Tá. Vou pegar lá o negócio ali.